Olá, pessoal. Estou aqui diretamente com Daniela Mascarenhas, especialista em marketing jurídico e consultora para advogados, que irá palestrar no Congresso de Advocacia 4.0. Evento assim extraordinário. Se você não se inscreveu, se inscreva, procure informações e não deixe de participar. Dani, como você está? Estou muito bem, Raquel. Mas agora, melhor agora, né, que eu estou aqui ao seu lado, falando de temas que a gente ama, né, e que trazem clareza a questões que, infelizmente, na advocacia ainda existe muita sombra. Vamos fazer um esquenta. Esse esquenta aí já é para anunciar o que vem pelo Congresso. Dani, é possível vender sem mercantilizar na advocacia? Perfeito. Veja, vendas, quando a gente fala em vender na advocacia, a gente, para a maioria das pessoas, dos advogados, a gente causa um verdadeiro susto, né? Porque vender e mercantilizar parece que as coisas estão ali lado a lado. Na verdade, não. Vendas, quando a gente fala de um departamento comercial para um escritório, ou mesmo para quem é advogado autônomo, venda é o processo de fechamento de contrato. É aquela etapa, digamos assim, que você vai oportunizar, digamos assim, o fechamento de um contrato gerado a partir das ações que você fez de marketing, mesmo que sejam aquelas velhas ações presenciais. Então, observe que ele está dentro de um processo, só que ele normalmente ele é esquecido no processo, porque o advogado ele assume de que ele é o melhor fechador de contrato que ele existe, ele é o melhor negociador que ele existe. Então, ele acredita, e ele acredita isso de uma forma muito fiel, de que o problema dele de não ter cliente não é, digamos, é porque ele não tem oportunidade. Então, ele só se concentra no início do processo, que é o processo de atração. Ele não se concentra nas etapas que vão levar ao fechamento do contrato, e isso causa muita frustração, Raquel, principalmente para o cliente que vem da internet, porque eu canso de ver advogados me dizendo assim, o cliente da internet não quer nada, ele só quer saber de informação, o cliente da internet só quer consulta de graça, quando a gente fala o valor da consulta, ele sai correndo, mas na verdade é a falta de entendimento do que é, digamos, do que é o modelo de negócio do advogado, do processo que ele precisa para fechar essa demanda e principalmente de quem é o cliente dele, porque o cliente não é igual para todas as demandas jurídicas. Eles têm necessidades específicas, eles trabalham e precificam de forma diferente, eles aplicam preço de forma diferente, a forma de pagamento também terá que ser diferenciada a partir da demanda, a partir da realidade de mercado daquele escritório. Então, a gente precisa estruturar e entender esse processo para que a gente não fique frustrado achando que o problema é do cliente, porque não é uma coisa pessoal, não é pessoal, não é o cliente que está agindo, digamos assim, de uma forma que o advogado fala assim, de uma forma maléfica, o cliente quer se aproveitar do advogado, não é nada disso. A gente precisa compreender essas dinâmicas para que a gente se coloque à frente e atue até como protagonista desse processo. Perfeito. Você falou uma palavra perfeita aí, porque quando eu coloco a responsabilidade só no cliente, não é possível que esse advogado puxe para si as eventuais correções, ajustes e aprendizados necessários no processo. E eu reputo importantíssimo a questão do marketing, Dani, justamente para desmistificar a importância de se falar em marketing, em vendas, usar a expressão venda, desmistificar mesmo o aprendizado da academia de que não pode vender, né? É cultural, vem uma certa até aversão de que venda é mercantilização e que é vedado pelo Código de Ética quando não é. Não é? O advogado sobrevive de vendas. E aí eu te pergunto, por que implementar um processo de vendas, já que a maioria dos advogados fecha, não é? As próprias, né? Eles próprios fecham as próprias demandas. Me conta. É verdade. E você sabe o que é curioso? Isso é verdade, principalmente com relação ao advogado autônomo. Você sabe por quê? Porque se normalmente ele precifica e ele já vai no afã, na questão toda da, como é que posso dizer assim, no ímpeto e até na ansiedade de fechar aquele contrato correndo. Ele já recebe a demanda e já quer matar tudo de vez, numa cajadada só.
E isso aí torna o processo antiprofissional. Você sabe que essa dor veio muito grande depois da liberação do Google Ads e das redes sociais, do Ads da rede social. Antes, quando só tinha Google Ads, isso no seu estado, nem tinha Google Ads, Não. porque era tudo proibido. Mas antes, alguns estados liberavam Google Ads. E, assim, você via muito advogado frustrado dizendo assim: meu Deus do céu, esse Google Ads não serve para nada, porque ele só serve para tomar o meu tempo, porque a quantidade de cliente que vem e não quer nada é muito grande. Quando eu tenho um processo, eu saio desse primeiro atendimento de fechamento. Por quê? Porque isso vai me tomar tempo, eu preciso entender que também, junto com o cliente qualificado, vem cliente desqualificado, e que eu preciso construir, por mais simples que seja, um processo de fechamento que não pode começar por mim, que eu preciso delegar, nem que seja um estagiário treinado, mas eu preciso delegar isso para alguém, porque senão eu vou passar o dia inteiro só fazendo isso, só atendendo a demanda Alimentando, né? que vem para a internet e qualificando um cliente que muitas vezes não está apto a contratar naquele momento. Porque é isso que você deseja, mas aquele seu desejo vira um pesadelo quando você não está estruturado para receber isso de uma forma adequada. Você deixa de advogar, você deixa de fazer coisas importantes que literalmente lhe coloca à frente para estar atendendo e literalmente jogando seu dinheiro fora e jogando seu tempo fora num processo que qualquer outra pessoa que você treinar pode fazer. Por isso da importância de você estruturar um processo e de você se sair desse processo. Isso dificulta, inclusive, para aqueles advogados que querem e que as demandas se justificam a cobrança de consulta ou de uma consultoria especializada. Isso aqui é importante, tá? Porque isso não é para todas as advocacias, não é para todas as demandas jurídicas, mas existem pontualmente questões dentro do processo de vendas que é possível a gente identificar demandas que é necessário você começar a partir de uma consultoria. Então, é interessante que o primeiro contato não seja o advogado, o consultor que vai prestar aquela consultoria. Perfeito. Ele Deixar mais impessoal, né, Dani? Ele é a cereja do bolo, é o diferencial de fechamento. Então, assim, é importante que a gente crie etapas, inclusive de expectativa do outro lado. Óbvio, todos os processos não são iguais, mas mesmo daquelas demandas mais simples, é importante que você estruture isso para que você não fique escravo da sua própria advocacia. E não só a questão do Google Ads. O Google Ads ou do Facebook ou do Instagram Ads, ele está mais presente porque, a partir dele, o advogado percebeu, por exemplo, que tinha oportunidade de contrato todo dia. Tinha gente batendo no WhatsApp dele, e inclusive no direct, todos os dias. Então, assim, todos os dias você tem condição de prestar esse pré-atendimento. Se você fizer isso, como é que fica o escritório? Todo dia, porque a gente também tem que entender que, olha só, nosso cliente, nosso potencial cliente, ele é ansioso. Então, quando você não responde, ele vai procurar uma outra pessoa. Você já perdeu a demanda ali. Você jogou seu dinheiro fora, você já tem o clique do anúncio, você já desperdiçou o clique por não atender aquele cliente no tempo correto. Então, assim, Dani, isso aqui gerou uma demanda, mas não é só isso, Raquel. Se você pegar por passado, você vê advogados falando assim, passe no escritório. E o cliente esquece, o cliente perde o interesse nesse negócio de passe no escritório sem nenhum atendimento mais caloroso, sem ter ninguém para recepcioná-lo naquele momento. Isso vale não só para o cliente que vem do Ads. É importante que o comercial e o advogado se acostumem aprender a gerar para o escritório o que a gente chama de processo de vendas todos os dias. E para a gente ter, digamos assim, um advogado e uma advocacia sustentável, o oxigênio é fechar contrato, é vender.
Vender, porque principalmente porque a gente entende, porque vender é diferente de dinheiro no caixa, tá, gente? Porque nem todas as demandas a gente vai receber entrada, e por isso que tem que estudar isso muito direitinho, mas a gente precisa de um fluxo de entrada de serviços recorrente no escritório, para você não fechar no vermelho no final do mês, para você ter uma coisa e se planejar para ter fluxo de caixa, para ter outras questões importantes para se equilibrar financeiramente. Pode falar. Dani, se o advogado tivesse consciência do dinheiro que ele deixa na mesa, por falta de processos de gestão em várias áreas, inclusive a gestão de vendas, né? Os processos de venda que não se aprendem na faculdade, ele começaria a tentar e a abrir, não é? Essa janela para esses aprendizados e essas implementações. E aí eu te pergunto, se é tão importante vender, se o advogado sobrevive de venda, óbvio, de clientes, de receita, de honorários, né? A gente não se alimenta de vento, né? O advogado não se alimenta do ar. Então, se é tão importante, se é tão relevante, eu vou te fazer uma pergunta que de repente nem precisaria estar fazendo diante da relevância, mas a realidade demanda. Qual é o desafio hoje que você, como especialista, não é, encontra para implementar, para implantar um processo de vendas recorrente no escritório? Tá, eu tenho vários, mas eu vou começar por um que eu acho que é comum de muita gente. Primeiro, é o famoso mudar o mindset do advogado, transformar ele urgentemente em não um advogado técnico, mas em um empreendedor de verdade, em alguém que perceba sua atividade como um negócio. E por que que isso é relevante? Porque, veja bem, a gente precisa quebrar alguns padrões urgentemente que a gente vê impregnado na advocacia. Digamos assim, a gente precisa deixar, se a gente quer vender recorrentemente, a gente quer atrair novos clientes, mas também a gente precisa criar dentro do escritório, e não de uma forma, digamos assim, amadora, profissional, a gente precisa estabelecer, inclusive, que eu chamo de programa de indicação de cliente para dentro do próprio escritório. Como é que funciona isso? É você fechar várias demandas jurídicas com a carteira que você tem no escritório. Para isso, você demanda de ter relacionamento com o cliente. Relacionamento, e quando a gente fala de relacionamento, o advogado vai dizer para mim, mas eu tenho relacionamento com o meu cliente. Peraí, o relacionamento, ele não é só uma dúvida, uma questão pontual que você tem ou vai tirar com o cliente mediante aquele processo que já está correndo no escritório. Relacionamento é você, de repente, parar para tomar um café com ele, é você parar para ouvi-lo, é você entender questões da vida dele importantes que vão lhe sinalizar novas oportunidades, inclusive de viés de inovação para o próprio escritório, que perpassam não só a ampliação das demandas do atendimento, mas, de repente, que perpassam novas oportunidades de você com esse cliente e desse cliente para com o escritório. É você se tornar parceiro desse cliente. Então, a gente está extrapolando aqui de uma relação simplória que vai cuidar apenas de um processo pontual. Então, assim, os desafios são muitos, mas a gente tem que começar a observar o nosso próprio comportamento para quebrar algumas barreiras, porque o que a gente tem muito na advocacia também é um receio do advogado em receber o cliente, no sentido de, assim, ó, já vai me cobrar aquela resposta que eu não dei. Daqui a pouco vai me pedir outra coisa que ele não contratou. E fica nisso, e fica o advogado evitando o cliente, quando você também está sentado literalmente nos honorários e não tomam atitude para chegar junto, para fechar novas demandas. E, ó, gente, se a primeira demanda é importante, se o fechamento do primeiro contrato é importante, a gente estima que o fechamento da segunda e da terceira demanda ainda é mais importante, porque se o cliente lhe paga um valor quando não lhe conhece na primeira demanda, imagine quanto ele pode pagar na segunda e na terceira, quando ele já sabe quem é você e todo o seu potencial. E o quanto ele pode propagar o seu serviço quando você faz essa nutrição, não é, Dani? Para além dos cuidados básicos de um processo.
E Isso. essa mentalidade realmente é muito mais complexo, mas é muito mais necessário do que hoje, talvez, uma grande maioria dos advogados estejam fazendo. Olha, a Dani fez só um esquenta, porque o assunto, não é, Dani, demanda, sim, uma atenção. Vocês estejam atentos. Para quem não se inscreveu ainda no Congresso, corre e se inscreve. Procura o link que vai aparecer para vocês. E Dani, fala quando é que você vai dar a sua palestra, fala dia, fala horário, para que as pessoas possam agendar. O congresso vai acontecer em 6 dias, não é? 20, 21 e 22, e depois, se eu não me engano, não é, Dani? 26, 27, 28? 7, 28 27, e 28 e 29. 29. Então, são 6 dias, conteúdo vastíssimo, de qualidade, para você, pelo menos, aí começar a mudar esse mindset, né, Dani? Saber de profissionais que podem te levar a caminhos muito mais exitosos. Muito bom. A gente vai estar no último dia, se está no primeiro, está no último dia, dia 29. Nós teremos o primeiro painel do dia, que começa a partir das 8 horas da manhã. E eu conto com a presença de todos no nosso painel. Perfeito. Obrigada, Dani. Um Eu que prazer falar com você sempre. E desejo sucesso a você e a todos. Abraço. Obrigada, tchau.